Nós vamos passar agora para a palestra, será uma palestra online. A nossa palestrante é a Gladys Mariotto. Ela acabou positivando para a Covid e vai poder fazer essa palestra online conosco. O tema é capacitação e treinamento para a base da pirâmide no agro digital. A Gladys Mariotto, ela é cofundadora da startup Já Entendi Agro, especializada em educação para a base da pirâmide no agronegócio. A partir de seus treinamentos online, ela já causa impacto social para 500 mil trabalhadores por ano. Escreveu mais de 100 livros, dirigiu e produziu 31 filmes e documentários e recebeu 35 prêmios de empreendedorismo, educação, artes e inovação. Formada em filosofia e belas artes, especialista em neuroeducação, metodologias com foco no aluno, sociologia e educação, mestre em filosofia e doutoranda em neurociência e cognição. Então, com vocês, a nossa palestrante, Gladys Mariotto. Já estão me ouvindo? Sim, Gladys, pode falar. Bom dia para todo mundo, queria muito estar aí, pessoal. Eu sou a Gladys Mariotto, mas por questões de saúde eu não pude me deslocar, eu sou de Curitiba, não pude me deslocar, mas espero ficar à disposição de vocês para dúvidas e que o que eu venho trazer aqui seja produtivo para vocês. Conforme eles anunciaram ali, eu sou... Oi. Estão me ouvindo? Conforme eles falaram, eu sou especialista em neurociência e cognição, né? Eu estou desenvolvendo uma tese de doutorado que fala justamente da capacitação para o agronegócio, para a capacitação de pessoas de baixa escolaridade, e é isso que eu venho trazer aqui para vocês. Eu vou trazer um case da Bayer, que a gente acabou de implementar, então são dados frescos, são dados que a Bayer acabou de nos disponibilizar. Então, isso vai servir para ilustrar um pouquinho e, ao final, eu vou deixar livre para dúvidas e para a gente conversar um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo aí? Então, vamos lá. Então, a Já Entendi Agro é uma startup, tá? Para vocês entenderem o que a Já Entendi Agro faz, eu vou contar um pouquinho das nossas raízes, da nossa história, até chegar ao agro. Eu desenvolvi uma metodologia de aceleração de aprendizagem, desenvolvi essa metodologia para mim, porque eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, o meu cérebro funciona quando eu não presto atenção em muitas coisas e faço muitas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, essa é uma característica minha, mas tem muita gente que anda desfocada e pensando em muita coisa, com muito problema, acaba tendo um panorama de várias pessoas e nem só de quem tem déficit de atenção, né? Essa metodologia me ajudou a estudar e se tornou minha profissão. Eu comecei a escrever livros didáticos, foram mais de 100 livros didáticos, até que em 2010, um desses livros, que era para ensinar filosofia para as crianças das escolas públicas de Curitiba, foi selecionado para ir para o Japan Prize. Eu fui até Tóquio, apresentei essa metodologia. Logo depois, a Unicef me chamou para ir para Cuba, também para falar sobre essa metodologia, e foi nessa volta do Japão e de Cuba que eu tive a ideia de montar a startup. A gente atendeu já mais de 50 grandes empresas, foram 30 prêmios, mais de 30 prêmios agora a gente está de inovação, história de sucesso, startup do ano, mulher de negócios, enfim, fomos acelerados no Vale do Silício, tem uma trajetória aí que a gente foi tendo muita visibilidade, justamente por a gente ter uma metodologia para falar com pessoas de baixa escolaridade. Já atendemos mais de 1 milhão de trabalhadores em grandes empresas, e isso foi trazendo muita bagagem para a gente entender
o funcionamento cerebral, o funcionamento operacional de pessoas que têm mais dificuldade de aprendizagem. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre a distribuição da população brasileira trabalhadora. E a gente vê nessas três linhas do meio ali, que a maioria do nosso público está entre rudimentar, elementar e intermediário, né? O analfabeto é uma parcela muito pequena e o proficiente é uma parcela pequena também, apesar de ser maior, também é pequeno. Quem é o proficiente? O proficiente é aquela pessoa que consegue gerar um mapa, gerar uma planilha, por exemplo, pegar essa planilha, analisar, tomar uma atitude a partir dessa planilha e depois de tomar essa atitude ainda verificar se aquela atitude estava correta. Isso é um grau proeficiente e vocês sabem que tem pouca gente que consegue fazer todo esse ciclo, né? Mas a grande maioria está no nível elementar. E o que é o nível elementar? Tá? Um nível elementar de aprendizagem, ele seleciona uma ou duas unidades de informação num texto, tá? E esses textos têm que ser de extensão média. Se o texto for muito longo, essas pessoas também têm dificuldade de selecionar as informações que são importantes. Portanto, se a gente passa, agora trazendo para o nosso negócio, se a gente passa informações num manual, num texto longo, numa folha de Word, seja a forma que for, essa pessoa vai ter muita dificuldade de tirar aquelas informações para que ela execute uma tarefa. E aí aqui tem alguns dados que não são dados muito legais, mas são dados que a gente está cansado de ouvir na televisão, né? Isso aqui são de sites de notícia. No Brasil, apenas 8% da população tem plenas condições de se expressar e compreender em língua portuguesa. Um trabalhador americano produz mais do que 4 brasileiros, né? E isso vai ter um impacto direto na nossa mão de obra, nas indústrias, nos procedimentos em geral, né? Na nossa economia de forma geral. Então, aqui é um pouquinho da nossa trajetória da capacitação para a base da pirâmide. A gente começou numa dispensa, não sei se vocês sabem, mas startups normalmente começam em garagens, né? No nosso caso, começou dentro de uma dispensa. Em 3 anos depois, em 2014, nós já estávamos no Vale do Silício, nos Estados Unidos, sendo acelerados por grandes empresas. Então, fizemos mentorias com o Google, com o Uber, com o Facebook, com o Microsoft, com o Apple, o que você imaginar que a gente tivesse de acesso no Vale do Silício, a gente teve. E, por fim, a gente direcionou para o agro a nossa empresa em 2021. E 2021 foi um marco, porque, afinal, quando a gente chegou no agro, a gente viu o tamanho do problema que estava acontecendo no agro, que todos aqueles problemas que a gente resolvia nas grandes empresas, no agro era mais potencializado, afinal, as pessoas estão muito longe da escola, né? Aqui está a trajetória minha e dos meus 3 sócios. Eu trabalho com produto, o Maurício com operações e o Rogério com tecnologia. Bom, agora, depois de apresentar a empresa, eu vou contar um pouquinho como é que a gente está resolvendo a questão da capacitação da mão de obra no agro. Nós fizemos uma pesquisa, visitamos mais de 80 países, mais de 80 propriedades no Brasil. Falamos com mais de 200 operadores em todas as regiões, aquelas que a gente não conseguiu ir, a gente fez entrevista por Skype. Então, a gente teve um mapeamento muito grande e, para nossa surpresa, os problemas eram mais ou menos sempre o mesmo. O que está acontecendo? A agricultura digital está chegando no campo, as máquinas estão sendo modificadas, e as pessoas não estão conseguindo lidar com dados e
quem está lá na ponta, né, que é a pessoa que opera realmente a máquina, ela está rejeitando essa máquina, porque essa máquina está vindo mais para atrapalhar a vida dela do que para ajudar. É o que eles estão considerando, né? Então, eu trago aqui 3 cases de pessoas que estão no campo. Um foi um operador que devolveu uma plantadeira por dificuldade de operação. A operadora, a plantadeira chegou na fazenda, fizeram a entrega técnica. Quando o técnico foi embora e ele ficou sozinho com a plantadeira não funcionava de jeito nenhum. Ele já tomou atitude, ligou para a concessionária e mandou virem buscar, porque tinha defeito na plantadeira. E chegando a plantadeira, pense que a concessionária ficava em torno de 200 quilômetros dessa fazenda, né? E a plantadeira chegando na concessionária, foi visto que ela não tinha nenhum problema. O problema tinha sido a operação incorreta no passo a passo que tinha que acontecer para que ela funcionasse. Aí a gente viu também um caso muito interessante de um agricultor que reclamava muito. Isso daí era o fazendeiro, o dono da fazenda, né? O agricultor dizendo que a tecnologia é mais uma coisa para atrapalhar, porque volta e meia o negócio trava e antigamente eles sabiam consertar e agora é tudo eletrônico, eles não conseguem consertar. E por fim, uma pequena agricultora que não conseguiu uma certificação por falta de informação. Ela, na verdade, ela tinha todos os requisitos para uma certificação para vender para uma grande indústria, mas ela não conseguiu porque ela não sabia onde buscar as informações. Então, esses são 3 exemplos, mas a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que estão lá no campo, lidando com um mundo novo, né? Assim como nós na cidade também estamos, né? Mas eles têm um pouco mais de dificuldade por falta de acesso, por falta de educação, para lidar com as novas tecnologias. Aqui, a gente vê que o potencial para investir em pessoas ainda é muito grande, tá? Dá uma olhada nessa tabela aqui do lado direito e veja que o que é investido em agrotóxicos, fertilizantes, sementes, tratores, é infinitamente maior do que se investe em mão de obra. Só que quem trabalha com os agrotóxicos, os fertilizantes e as sementes e os tratores é essa mão de obra, né? E essa mão de obra não está qualificada para tudo o que essas empresas, essas grandes empresas e multinacionais estão trazendo de novidades tecnológicas. Aqui do lado esquerdo vocês veem um estudo da Conab, de maio de 2021, mostrando que um agricultor brasileiro gastou, numa saca de soja, né, de 60 quilos, 5 centavos de mão de obra, 36 centavos com o administrador e R$ 45 com sementes, fertilizantes e agrotóxicos. Sendo que o mais importante está nessa última linha aqui. Para a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, a agricultura de precisão aumenta a produtividade em 29% e reduz 23% os gastos. Então, o argumento de usar a agricultura digital de forma efetiva, de forma responsável, de forma educada, né? Educada no sentido assim, da pessoa ter a capacitação certa para usar isso, pode aumentar muito a produtividade e diminuir muito os seus gastos. E tudo isso está na mão de obra. Tudo isso está relacionado ao cara que está lá na ponta e que, quando tem uma dúvida, ele não tem com quem tirar a dúvida, porque aquele implemento, aquele fertilizante novo, aquele novo agrotóxico, aquele novo trator, é novo naquele universo que ele vive. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o cérebro, né, que é o tema dessa conversa que a gente está tendo aqui. Parece estranho, mas, na verdade, eu sou doutoranda em neurociência e cognição, eu estudo como o cérebro funciona de pessoas operacionais, né?
E aí, o que acontece com o cérebro das pessoas que estão lá no campo? Não só do campo, mas qualquer pessoa que seja operacional, tá? Pra vocês terem uma ideia, o nosso cérebro, ele pesa 2% do nosso peso corporal, tá? Ele não é tão pequeno, ele pesa 1,5 kg, mais ou menos, mas ele é uma esponja, ele é muito levinho, tá? E aí, ele consome, apesar de pesar só 2% do nosso peso, ele consome 20% da energia do nosso corpo. Ou seja, 20% do que você come, do que você consome, do que você tem de vitaminas no corpo, vai para o cérebro, tá? Então, isso a gente conclui que o cérebro é um órgão muito caro, tá? Imagina quantos órgãos você tem no teu corpo, né? Pulmão, rim, intestino, olhos, pele, né? Você tem tudo isso funcionando com 80% da tua energia e 20% é só para um órgão. Então, o cérebro, o que ele faz? Ele tenta sempre economizar energia, tá? E uma das formas de economizar energia é fazer alguma coisa sempre da mesma forma. Toda vez que você muda um formato de ação, você está gastando mais energia, tá? Vocês já devem ter tido inúmeras vezes, ou até vocês mesmos, né, trocar um celular, né? Lá você deu um celular novo para sua mãe e ela reclama que o celular não funciona direito, que ela não sabe lidar. Por quê? Porque ela já automatizou um celular antigo, né? Você também já automatizou uma máquina que você sempre usa e, de repente, quando você muda aquela configuração, o teu esforço é muito grande. Então, aquela energia que você gastava, basicamente, era nula, porque você fazia tudo de forma automática, quando você muda a ferramenta, você tem que reaprender tudo de novo. E isso é muito desgastante. E o cérebro não gosta disso, tá? O cérebro se estressa, o seu corpo fica cansado, você não dorme tão bem, tudo por conta de ter que fazer um esforço muito além desses 20% que você tem que reservado. Então, esse cérebro que controla todo o seu corpo, ele faz a parte dele, mas ele cuida muito para que você não gaste a energia dele além do que ele considera importante. Se você não achar que o que você está fazendo é importante para a tua vida, o cérebro não vai te ajudar. E é mais ou menos isso que está acontecendo com o homem do campo, tá? Ninguém explicou para ele a importância da agricultura digital. Ninguém mostrou para ele a importância dos dados para fazer uma ingestão de dados correta, para fazer uma análise de solo correta, né? Então, tudo isso está desgastando demais as pessoas. Então, como é que a gente faz para aliviar um pouco dessa carga cognitiva pesada, né? Em final de 2021, a Bayer nos chamou, mesmo sendo uma startup de educação e capacitação e não tendo atuado no agro, a Bayer nos propôs um desafio. Nós entramos num concurso com a Bayer e fomos selecionados. Tinha umas 200 startups lá para serem selecionadas. Eles foram selecionando 50, daí passaram para 12, e por fim ficamos nós para fazer essa capacitação de treinamento para a base da pirâmide, porque a Bayer fez uma pesquisa importante com muitos agricultores, com uma amostragem muito grande, e a maior queixa dos agricultores é: eu não consigo qualificar a minha mão de obra, eu não consigo fazer a minha mão de obra ficar retida do trabalho, porque se o negócio está difícil, eles vão embora. Qualquer R$100 a mais de salário, eles mudam de emprego. E a minha maior dificuldade é assim: eu tenho dinheiro para comprar máquina, eu tenho dinheiro para os insumos, mas eu não tenho dinheiro que segure o pessoal
na lavoura, e principalmente cada vez que chega uma máquina nova, cada vez que a gente tem que mudar um procedimento de plantio, por exemplo, eles se revoltam com aquilo, eles não querem saber de fazer diferente do que eles já faziam. Então, como é que funcionou essa POC? A gente fez uma pesquisa de campo bem ampla, tá? A partir dos problemas que a Bayer nos trouxe, mas também a partir do que eles estavam nos contando, do que os fazendeiros e os operadores nos contavam. A gente desenvolveu tanto conteúdo quanto tecnologia, e conteúdo o que são? São as aulas, são as videoaulas, são os infográficos que a gente fez, e juntamente com isso nós desenvolvemos tecnologia para o campo. Implementamos, e tudo isso aconteceu até o monitoramento e o suporte em 6 meses, tá? Então foi uma coisa assim, foi criar uma empresa nova, um raciocínio novo em 6 meses, aplicar no campo, trazer os resultados, trazer um plano de melhoria e apresentar para toda a diretoria da Bayer. E quando eu falo para a diretoria da Bayer, é a diretoria lá de cima, assim, são os grandes decisores, inclusive os decisores da Bayer mundial, da Bayer global, tá? Então foi um grande sucesso, e com isso a gente continuou trazendo mais oportunidades de capacitação para o campo, né? Só fazendo um parênteses, eu, apesar de ter toda a minha formação em neurociência, em cognição, em filosofia, eu sou filha, neta e bisneta de fazendeiros, né? Então, a minha vida toda foi no campo, e vendo ouvindo sobre as questões que a minha família trazia sobre essa dificuldade de comunicação com as pessoas que estão no campo. Então, qual o problema que a gente vem resolver? É da rejeição às novas tecnologias do campo, o subaproveitamento das facilidades e das novas práticas, né? Eu estava assistindo aqui a última palestra e vendo estudos e novas práticas, né? E o que está acontecendo? Existem tantos estudos, tantas práticas importantes que não estão sendo aproveitadas da forma adequada para a gente trazer mais sustentabilidade e trazer mais retorno para o campo, né? E tudo isso gera perda de produtividade e falta de sustentabilidade na cadeia, ou seja, eles rejeitam a tecnologia e as novas formas de fazer agricultura, e isso faz com que todas essas novas práticas sejam subaproveitadas, ou seja, não tiro tudo que eu posso tirar delas, e por fim, o resultado é perder produtividade. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do que é o nosso aplicativo, né? Na verdade, assim, gente, eu não estou aqui para falar do aplicativo, o que eu estou tentando é mostrar para vocês o que é que engajou o homem do campo, tá? E quais são os resultados que a gente trouxe com capacitação para o homem do campo. Então, o nosso aplicativo, ele está tanto na Play Store quanto na Apple Store, então ele funciona na Apple e no Android. Ele tem uma identidade visual customizada para o homem do campo, poucas palavras, bastante imagens. Ele funciona offline, por quê? Porque muitas vezes a fazenda tem internet na sede, mas lá no meio do campo não tem. E se o operador ele tem uma dúvida lá no meio do campo, ele não consegue resolver se ele não tiver o aplicativo offline. Então a gente tem isso. Tem exercícios e provas para que a gente consiga aferir se eles conseguiram realmente entender, né? Trazemos anexos e materiais complementares que são passo a passo, então tem a aula, aí se ele quiser só um passo a passo de como clicar em tais processos, ele tem isso também. Eles recebem certificação de especialistas daquela área que eles estão trabalhando. E aí tem os cadastros, tem relatório de acesso, pelos acessos a gente consegue saber quem está engajado, né? E aqui são alguns resultados. Inicialmente, nós
fizemos uma varredura para a gente poder ter bastante controle e selecionamos pouco menos de 400 operadores, só que para nossa surpresa alegre, né, 96 agricultores também quiseram fazer o treinamento, e aí a gente dividiu os treinamentos para sede e para campo, tá? Alguns fizeram os dois, alguns fizeram só campo, alguns fizeram só sede, porque muitas vezes as orientações que a gente tem para sede são diferentes do campo, então a gente achou interessante fazer essa divisão. E aqui estão os resultados que a gente tem muito orgulho de mostrar, né? Você veja aqui Cascavel, em azul vocês estão vendo a soma da safra de verão de 21, da ingestão de dados. O que é ingestão de dados? Quando a gente está falando de agricultura, eu sei que eu estou falando com agrônomos aí, né? E vocês sabem, mas eu quero alinhar com quem não tem muita noção do que são a ingestão de dados. Para a gente fazer agricultura digital, agricultura 4.0, a gente precisa colocar os dados dentro do computador, né? A gente precisa que a máquina gere esses dados e esses dados vão para o computador, vão para a nuvem, para que eles sejam analisados e voltem na forma de relatório. E o grande drama da agricultura digital é esse. As pessoas não fazem ingestão de dados, ou não carregam o tablet e saem para a lavoura sem conectar o tablet, não fazem a catalogação correta dos insumos, enfim, são inúmeros os problemas, né? E aqui a gente vê em azul como era a ingestão de dados antes, e em laranja a ingestão de dados depois do treinamento. Então, vocês vejam que Cascavel teve um desempenho muito importante, Rio Verde, na verdade todos eles tiveram, né? Ponta Grossa, Dourados, mas a gente muito mais do que triplicou a ingestão de dados, isso em só uma ação, tá? A gente fez uma ação bem específica para a gente conseguir fazer um mapeamento bem real, né? Aqui foi a POC de crescimento da colheita, então também vocês vejam que teve um importante progresso, né? E Cascavel novamente foi a campeã de gestão de dados, que mais conseguiu se destacar. E por fim, tá saindo daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu digo mais tudo que é de computação é mais difícil da gente prever, né? A gente são códigos e códigos que a gente nem sempre tem controle sobre eles. Mas o próximo passo do que a gente vai fazer de capacitação é assim: a fazenda vai utilizar a agricultura de precisão, seja lá o drone, seja um trator, seja dados de clima, tá? Dados que a gente tem acesso de análise de solo, enfim, todos esses dados, eles vão gerar um grande banco de dados, tá? O algoritmo da Já Entendi Agro vai processar esses dados e vai montar uma trilha de aprendizagem ideal para a fazenda, tá? Para aquela fazenda específica, a gente vai saber, olha, aqui estamos tendo mais problemas com a programação climática. Então, vamos fazer cursos específicos para lidar com os softwares de climatologia. E, por fim, a equipe vai receber uma trilha de aprendizagem ideal para ele, tá? A partir dos dados, a partir desse algoritmo, dessa inteligência artificial, vai trazer pronto para o administrador da fazenda, para o fazendeiro, a trilha necessária para melhorar a produtividade daquela fazenda específica, porque a gente sabe, quando a gente fala de Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, Pará, né, são países diferentes, são mundos completamente diferentes. Então, essa inteligência artificial vai conseguir saber exatamente estamos com uma seca no Rio Grande do Sul, então o que faz sentido eles aprenderem nesse momento de seca? A partir dos recursos que a gente tem. E aí,
eu vou deixar aqui uma reflexão para a gente, né? Esse é um pensador que falou dessa ideia em 1980, então ele foi um visionário, né? Então ele disse que o analfabeto do século XXI não é mais aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Tudo isso que a gente está falando hoje e muito do que vocês estão vendo, talvez daqui a 3 a 5 anos não se apliquem mais. Nós vamos ter que desaprender e reaprender de novo. Então, daqui para frente, gente, o nosso ciclo contínuo de aprendizagem, ele não vai mais poder parar. A gente não pode mais deixar de aprender durante a vida inteira, porque o tempo inteiro as coisas vão mudar. E aí eu fico aqui à disposição de vocês, eu vou ficar aberta para perguntas, para a gente trocar ideias e fazer o convite para você, para nós juntos qualificarmos a cadeia do agronegócio brasileiro para trazer mais sustentabilidade, mais rentabilidade e mais tranquilidade para essas pessoas que estão lá no campo, tão longe de acesso, né, tão longe da escola, e sabendo que a gente pode ajudar essas pessoas a se desenvolverem melhor e, com isso, trazer mais recursos para fazer. Eu agradeço muito, já entendi, a Agro fica à disposição de vocês, a gente conversa, a gente traz ideias, a gente gosta muito de ouvir problemas também, para a gente tentar trazer soluções, e agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado a Gladys Mariotto. Abrimos se alguém tiver alguma pergunta para ela. Das duas, umas, Gladys, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, mas não há nenhum questionamento. Nós agradecemos a sua palestra, colocamos a Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná à disposição, somos parceiros dentro de todo o processo que seja de educação no campo, e agradecemos novamente a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela atenção, fico à disposição, tá bom?